Nesta aula vamos abordar a cólica renal, uma condição clínica muito prevalente que ocorre em pacientes que apresentam cálculos urinários. Podemos chamar esta condição de urolitíase. Introduzindo o assunto, é muito importante abordar na anamnese se há uma história familiar prévia, porque este dado é bastante frequente de ser relatado. Pacientes que vêm apresentando um baixo consumo de água, às vezes uma mudança de trabalho que impeça-o de ingerir água suficiente ou uma outra condição. Alimentação inadequada, congestão excessiva de sal, proteínas de origem animal também pode contribuir em alguém que já tem uma predisposição para desenvolvimento de formação desses cálculos. Outras condições eventualmente podem ser lembradas no diagnóstico diferencial das causas de urolitíase. Situações que levam à deposição anormal de cálcio no sistema urinário, como o hiperparatiroidismo, a ingestão excessiva de cálcio e a acidose tubular renal. Quanto aos achados clínicos do paciente com cólica renal, iniciamos comentando que se trata de um paciente geralmente inquieto, aquele paciente que não tem parada na sala de espera do pronto-socorro, por exemplo. O paciente também pode confundir o médico atendente por apresentar inicialmente dor abdominal, uma dor que pode ser bastante inespecífica ou eventualmente tendendo para os flancos. A crise da cólica renal é de forte intensidade. Já tradicionalmente comenta-se que é uma das dores que mais frequentemente leva o paciente a buscar auxílio rápido ao pronto-socorro, inclusive em horários menos habituais, como na madrugada. Podemos dividir a cólica renal na cólica renal propriamente dita, aquela que a dor se localiza em flancos e ao nível do ângulo costo-vertebral posteriormente, e a cólica reno-ureteral, quando o cálculo renal começa a se deslocar no sentido inferior ao longo do ureter, podendo esta cólica se irradiar para fossas ilíacas e genitália, no homem testículos e na mulher nos grandes lábios. Seguindo com os achados clínicos, o paciente com cólica renal pode apresentar também náuseas ou vômitos associados, hematúria, que pode ser microscópica ou macroscópica. Devemos cuidar com a possibilidade de infecção associada pela detecção de febre e relato de calafrios pelo paciente. E, se for uma cólica de localização mais alta, no caso, um paciente com dor de característica renal, o sinal de Giordano deve ser positivo. Vamos comentar sobre o sinal a seguir. Antes de concluir esse slide, acharia importante frisar o diagnóstico diferencial da cólica renal com infecção, no caso, a pielonefrite aguda, ou inclusive a associação de ambos, a cólica renal associada à infecção ao mesmo tempo. Para isso, devemos inicialmente no atendimento ao paciente com cólica renal solicitar um hemograma e um parcial de urina para avaliar esta possibilidade de infecção. Além disso, como pode estar ocorrendo alguma obstrução no ureter, nas vias urinárias, ureia e creatinina para avaliação da função renal é uma indicação interessante também no atendimento inicial. Neste slide temos uma representação esquemática da cólica renal e ureteral, também podendo ser chamada de reno-ureteral. Em laranja, então, vemos aqui a área de flancos e do ângulo costo-vertebral, caracterizando a dor renal, e quando o cálculo começa a se movimentar, temos então a dor ureteral, que, diferentemente da dor renal, é uma dor com características de cólica mais intensas e se irradiando, como vocês veem aqui na imagem, para fossas ilíacas e genitália. Voltando
a questão da apendicite que falamos anteriormente, se a dor for na fossa ilíaca direita, pode confundir com apendicite. Muitas vezes o paciente já procura a gente na fase de dor em fossa ilíaca e não com a cólica renal clássica. A irradiação para testículo ou na mulher para grandes lábios pode auxiliar nessa diferenciação da origem da dor. Neste slide, retomamos o sinal de Giordano, comentado rapidamente em slide anterior. Trata-se da punhopercussão dos ângulos costovertebrais. Esta punhopercussão ela deve ser de intensidade leve a moderada, pois se for de forte intensidade, pode provocar um viés. O paciente pode ter dor por ser de origem musculoesquelética, por exemplo. Esta tabela mostrada nesse slide não tem a pretensão de ser absoluta, mas dá para nós uma ideia de que a preocupação, além de retirar a dor do paciente, deve seguir depois. A dor é importante, claro, é o primeiro passo, mas na sequência devemos nos perguntar: onde está esse cálculo e qual o tamanho dele? Poderia causar uma obstrução colocando o paciente em risco de insuficiência renal? Então, se observarmos aqui na primeira linha, um cálculo menor ou igual a 2 milímetros terá uma possibilidade de necessitar de intervenção em 3% dos casos. Costuma levar 8 dias para fazer o trajeto da pelve renal até sua eliminação. Por outro lado, se chegarmos aqui na última linha com cálculos maiores que 6 milímetros, a probabilidade de intervenção já se torna bastante grande, podendo chegar a 99%. Então, sempre nos preocuparmos, além da dor, que é intensa e significativa, com a possibilidade de infecção associada e de uma obstrução das vias urinárias. Sobre a composição dos cálculos, eles podem ser de cálcio, ácido úrico, estruvita e cistina. Existem outras composições, mas estas são as mais comuns, ainda que o percentual de se encontrar cálculos de cistina seja pequeno. Aproximadamente 75 a 80% dos pacientes com urolitíase apresentam cálculos de cálcio. A maioria é de oxalato de cálcio e, com menor frequência, fosfato de cálcio. Os demais principais são os de ácido úrico, estruvita e cistina. Dentre estes, na sequência aos cálculos de cálcio, vem os de ácido úrico, que tem aí uma estatística de 10 a 15% de aparecimento nos pacientes com cálculo renal. Nesta imagem, mostramos então a variabilidade de morfologia, de aspectos dos cálculos urinários. Observem aqui que a morfologia de alguns faz-nos entender o porquê da dor intensa e inclusive do risco de obstrução. Os exames de imagem auxiliam muito na investigação do paciente com cólica renal e urolitíase. Dentre os exames de imagem, tem muito valor a solicitação da ultrassonografia dos rins e vias urinárias. Aqui nesta imagem vemos um exemplo, então, facilmente observável do rim com os cálculos no seu interior. A ultrassonografia dos rins e vias urinárias não tem uma sensibilidade e especificidade padrão ouro, vamos dizer, se aproximando de 100%, mas ajudam bastante. Quando não mostram o cálculo, nos ajudam a verificar se há dilatação renal por obstrução, que chamamos de hidronefrose, ou dilatação dos ureteres. É um método de fácil acesso e pouco invasivo. Nos atendimentos de emergência, nem sempre temos acesso rápido à ultrassonografia. Ainda que com menos sensibilidade e especificidade, a radiografia simples de abdômen para visualização de cálculos ou busca de cálculos na avaliação dos rins e vias urinárias pode ser
uma alternativa inicial. Se o cálculo for radiopaco, conseguiremos vê-lo, como nesta imagem aqui, a nível do ureter, onde temos um cálculo radiopaco, possivelmente ligado a um paciente que veio à avaliação por queixa de cólica renal. O exame de imagem padrão ouro para investigação da urolitíase é a tomografia computadorizada. Ela tem uma excelente especificidade e sensibilidade, inclusive consegue visualizar bem cálculos que no raio-x não são radiopacos, como os cálculos de ácido úrico. Aqui, nesta imagem, então, podemos observar a presença do cálculo bem visível num corte tomográfico. Quanto à tomografia computadorizada, a tomografia mais habitualmente solicitada é a helicoidal sem contraste endovenoso, o que ajuda bastante a gente porque temos muito receio, no paciente com cólica renal e urolitíase de nefrotoxicidade com o uso de contraste. Pode ser usado o contraste para aprimoramento dos achados. Dentro do assunto exames de imagem, faremos algumas considerações finais. A primeira seria de que a tomografia computadorizada helicoidal não contrastada tem sido o exame de escolha para a avaliação de pacientes com suspeita de cólica renal, ainda que nem sempre tenhamos acesso imediato a eles pelo alto custo. Todos os cálculos urinários, inclusive os de ácido úrico, são radiopacos à tomografia computadorizada. Porém, alguns cálculos, como aqueles secundários à deposição de cristais de antirretrovirais, como o indinavir, podem ainda na tomografia serem radiotransparentes, exigindo que o radiologista leve em conta sinais indiretos para o seu diagnóstico. A urografia excretora foi um exame muito usado, é padrão ouro, com ótima sensibilidade e especificidade para a urolitíase. No entanto, com o advento da tomografia computadorizada, cada vez mais a sua indicação é restrita, devido ao uso de contraste endovenoso. Encerramos aqui nossa aula de urolitíase, mais uma vez reforçando a preocupação nos pacientes com cálculo renal de desenvolvimento de insuficiência renal devido à obstrução de vias urinárias e consequente hidronefrose.